Bom, a mobilidade urbana é uma das principais crises que a gente vem enfrentando atualmente nas grandes cidades, nos grandes polos urbanos, não só no Brasil, como também em outros países, né? A mobilidade urbana em si, ela é as condições que as cidades oferecem para a circulação dos seus próprios cidadãos entre as diferentes áreas e ambientes da cidade. O Brasil vive um drama a respeito dessa questão, a mobilidade urbana. Ela tem raízes muito mais profundas do que se a gente for analisar com olhos atuais. A própria reforma agrária, aliás, a não reforma agrária do país até o momento, ocasionou um êxodo rural muito grande. Com isso, as cidades e os grandes polos urbanos daquele momento não tinham estrutura alguma para receber essa massiva migração que ocorreu naquele momento. Transferindo para um período mais atual, nós temos outro grande problema, que não é somente esse inchaço dos grandes centros urbanos, mas também a questão da melhoria de renda da classe média e baixa da população brasileira, juntamente com incentivos do governo federal ao mercado automobilístico. Então nós temos alguns fatores que colaboram para esse grande aumento de número de veículos rodando nos centros urbanos hoje. Com isso, tornam-se mais frequentes engarrafamentos, lentidões, a poluição em si, o estresse das pessoas, já que o trânsito é um ambiente extremamente estressante também. Outro fator que contribui para a falta de mobilidade urbana no nosso país é justamente uma herança histórica e política que nós temos de investimento na nossa malha rodoviária. Com isso, por muito tempo se investiu massivamente nos meios de transportes rodoviários em detrimento de outros tipos de transporte que poderiam fornecer para nós uma malha ferroviária, por exemplo, ou cicloviária, entre outros transportes menos agressivos até mesmo ao meio ambiente. Como, por exemplo, a bicicleta, que ela é a nossa proposta de solução para a mobilidade urbana. Partindo dessa perspectiva, a gente buscou trabalhar com a bicicleta como meio de transporte alternativo, como uma solução para a mobilidade urbana diretamente relacionada aqui com a cidade de Curitiba. Acho que desde a década de 70 já vem sendo referenciada como um modelo em soluções para a mobilidade urbana, pensando na bicicleta. Em 1977 foi construída a primeira ciclovia aqui em Curitiba, um trecho de cerca de 3 km na Vitor Ferreira do Amaral. Hoje em dia, a cidade conta com mais de 130 km de ciclovias que são compartilhadas, em sua maioria, com a população que transita a pé. Então a bicicleta ela é um meio de transporte e de lazer que é utilizada em harmonia com o ambiente e com a cidade. Como exemplo da qualidade de ciclovias aqui de Curitiba, nós buscamos fazer o uso da bicicleta e para isso nós fizemos um trajeto que saiu da rua Itupava, no bairro Alto da 15, deu a volta pelo Parque São Lourenço e retornou ao Centro Cívico. Para isso nós utilizamos um celular, uma câmera normal, para gravar o trajeto para mostrar a realidade das ciclovias aqui em Curitiba. O trajeto foi iniciado na rua Itupava e aqui nós podemos perceber bem que a sinalização da cidade está corretamente posicionada no início da ciclovia. No início do trajeto, podemos perceber que em alguns pontos há alagamento na ciclovia, impossibilitando o trajeto de ciclistas. Em alguns pontos, a rua acaba ficando muito depedrada e a ciclovia desaparece para então retornar após períodos em que compartilha o seu trajeto com carros e demais transportes.
Chegando no Parque São Lourenço, podemos ver que é muito bem sinalizado que a ciclofaixa é compartilhada com outras pessoas. Depois da implantação do primeiro trecho na Vitor Ferreira do Amaral em 1967, Curitiba elaborou um plano de ciclovias com previsão de 170 km de malha, visando o ciclismo de lazer e de transporte entre 1977 e 1985. A partir de 1985 até o ano 2000, mais 82 quilômetros foram implantados ao longo da cidade. A partir da década de 2000, a elaboração de um plano de revitalização das ciclovias é implantado pela Prefeitura de Curitiba. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more or less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. As ciclofaixas e ciclorotas localizadas em Curitiba são feitas para possibilitar o uso da bicicleta para trabalho ou para lazer dos seus habitantes, aproveitando a topografia adequada ao longo de linhas férreas e ao longo dos fundos dos vales da cidade, utilizando a bicicleta como meio de transporte opcional, em função da ampla cobertura da rede de transporte público. De acordo com o Manual Cicloviário da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, é preciso fazer o uso de todos os potenciais de projeto e arranjos possíveis, espaços compartilhados, passeios compartilhados, ciclofaixas e rotas privilegiadas podem ser excelentes modelos operacionais. De acordo com o Plano Diretor Cicloviário de Curitiba, as premissas básicas para a construção das ciclovias são de viabilizar uma rede de infraestrutura cicloviária abrangente, segura e confortável, conscientizando a população de que é preciso garantir que todos os modos de deslocamento, especialmente os não motorizados, transitem por qualquer via da cidade. Atualmente, a infraestrutura cicloviária de Curitiba conta com 190,4 quilômetros já existentes e tem em projeto mais 90,8 quilômetros a serem implantados ao longo dos próximos anos. O plano também prevê a reforma das ciclovias existentes, como a proposta na imagem acima.
No que tange à infraestrutura cicloviária de Curitiba, além das ciclovias, é a construção de paraciclos, que são lugares especiais designados para guardar a bicicleta em horários de trabalho ou de lazer das pessoas. Este é o mapa atual da infraestrutura cicloviária de Curitiba, datado do ano de 2015 pelo IPUC. Como inspiração, nós fomos atrás de soluções para a mobilidade urbana pensando na bicicleta e encontramos um vídeo da Record que fala sobre o uso da bicicleta na Holanda. E nele eles trazem informações muito legais sobre a bicicleta, como as que a gente vai exibir agora. O transporte urbano em duas rodas criou uma magnífica infraestrutura por todo o país. Ciclovias se estendem por quase 30 mil quilômetros. Nenhum outro país tem tantas estradas exclusivas para bicicletas. A Holanda criou até um código de trânsito para as magrelas, que prevê multa de R$100 para quem desobedecê-lo. Os ciclistas têm prioridade, mas todos devem seguir os semáforos e as sinalizações específicas para a bicicleta, respeitar os pedestres, indicar com os braços o sentido que vai virar, ultrapassar somente pela esquerda e andar sempre com buzina e luzes. No nosso trajeto, por ser um dia de frio e meio chuvoso aqui em Curitiba, a gente observou uma quantidade de cerca de 30 a 40 pessoas utilizando a bicicleta como meio de transporte. Na nossa cidade, a gente pode notar que muitas pessoas acabam utilizando a bicicleta como um meio de evitar as altas tarifas dos ônibus e também buscando não poluir tanto o meio ambiente, que seria o caso se todas aquelas pessoas, essas 30 ou 40, estivessem usando cada uma delas um automóvel individual. A gente pode perceber que a bicicleta ela acaba diminuindo essa emissão de gases, assim como diminui também o montante de carros na rua. A gente pode ver, como nesse vídeo que será exibido agora, que a quantidade de bicicletas sendo utilizadas na Holanda é tão imensa que se todas aquelas pessoas estivessem usando carros, o congestionamento seria Concluindo a nossa pesquisa e a nossa visita pela cidade, circulando pelas ciclovias, nós podemos notar que Curitiba ela tem avançado muito nos últimos anos na construção de ciclovias, de ciclofaixas e de ciclorotas compartilhadas, mas que ainda há muito a ser feito. Principalmente na parte de conscientização dos próprios habitantes da cidade a utilizarem mais a bicicleta e a pedirem mais ao poder público que políticas voltadas à bicicleta sejam realizadas e sejam efetivadas. A gente faz um apelo para que quem utiliza o carro individualmente que troque esse meio de transporte pela bicicleta em alguns dias da semana, não só no Dia Mundial Sem Carro. Pois assim a gente consegue diminuir muito a poluição do meio ambiente e também contribui muito para a nossa própria saúde e para a saúde da cidade, porque ela se torna uma cidade mais viável como proposta de mobilidade urbana.